Olá, boa noite. Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, depõe de forma virtual ao Supremo Tribunal Federal. Pede para falar sem a presença dos irmãos Brazão e diz que dupla é mais perigosa do que se pode imaginar. Ministro do STF, Flávio Dino, dá prazo de 15 dias para o governo montar força-tarefa contra incêndios no país. E você vai ver também. Com as maiores queimadas em 5 anos, cidades de Rondônia são encobertas pela fumaça. Estado decreta emergência. Que frio é esse? São Paulo registra a menor temperatura dos últimos 20 anos para o mês de agosto. No extremo sul da capital, termômetros marcaram menos 1,7 graus. A cidade de São Paulo registrou hoje a madrugada mais fria do ano. No extremo sul da capital paulista, os termômetros chegaram a marcar 1,7 grau negativo. Os paulistanos que saíram de casa na manhã desta terça-feira tiveram que se proteger. Touca, bota, cachecol, casaco e mais casaco. Sensação térmica de 5 graus no início da manhã. Paulistano saiu de casa todo encasacado, mas aí, como todos conhecem por aqui, entra o efeito cebola em cena. Na medida que a temperatura vai subindo, ele vai também tirando as camadas, porque afinal de contas precisa encarar um dia de trabalho e não está tão frio assim. Mas no final da tarde, hora de voltar para casa, a temperatura já começa a cair novamente, aí é hora de recolocar as camadas, porque a noite costuma ser tão fria quanto as manhãs aqui na capital paulista. 3 blusas, 2 calças, ó, tá tudo protegido aqui, meu filho, porque o negócio tá feio. Se quem está acostumado ao frio de São Paulo estranhou, imagina quem veio de uma das capitais mais quentes do país. É acostumada com um calorzão de 40 graus de Teresina, Piauí. Aqui. E para esquentar, a dica da Marlene é o café. Para esquentar um pouco, tá frio, né? Ter que tomar café, lanchar, né? E comer, né? Bastante, né? Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, este foi o dia mais frio do ano, com a menor temperatura dos últimos 20 anos para o mês de agosto. Nós tivemos, em média, na cidade, 4,7 graus. Então, o CGE mede em diversas estações. A média é 4,7 graus. E o valor absoluto, aquele que ocorre no único local, foi no extremo sul da cidade. Em Engenheiro Marcilac, a região de Parelheiros, por lá fez menos 1,7 graus. Em Parelheiros, uma camada de gelo se formou sobre o carro. Será que fez frio? O vidro do carrinho tá como? 153 pessoas foram atendidas nos abrigos solidários de São Paulo. 128 pernoitaram. Os espaços que têm cama, banheiro e alimentação abrem às 7 da noite, sempre que a temperatura chega aos 10 graus. É muito bom, porque a gente que vive na rua aqui, cara, a gente não tem muitas possibilidades. Então quem está circulando aqui pela região central e se deparar com uma pessoa em situação de rua, não a deixe naquela condição. Oriente, fale para ela que ela tem um local coberto, um local abrigado, com alimentação para ela ficar, que é aqui na estação Pedro II. Vamos logo então saber a previsão do tempo com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Quando é que esse frio vai embora, hein? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, aos poucos ele começa a se despedir. Olhando aqui no mapa, a gente percebe que em todo o centro-sul o sol aparece, só que principalmente no período da tarde. O que chama atenção ainda são as baixas nas temperaturas pela manhã. É o caso de Bagé, um município do Rio Grande do Sul. Olha, por lá a temperatura mínima começa na casa dos 4 graus amanhã e a máxima não passa dos 18 graus. Aqui em São Paulo também amanhã começa gelada, com mínima de 8 graus e com máxima que pode chegar na casa dos 23. No decorrer da semana as temperaturas voltam a subir e os termômetros podem registrar 26 graus na quinta-feira, 28 na sexta e no sábado 30 graus de máxima, vai esquentar bastante. No Rio de Janeiro, a quarta-feira também vai ser congelante, com mínimas chegando na casa dos
11 graus e máximas que não passam dos 24. Belo Horizonte, 25 graus de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 24 graus amanhã. No interior nordestino, o sol continua, o tempo fica quente e seco por lá, mas tem previsão de chuva ainda em boa parte do litoral, principalmente no litoral da Bahia, onde a chuva pode ser mais volumosa. Na região norte, o tempo segue instável entre Roraima e também Amapá. Agora, falando em temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 35 graus amanhã em Manaus. No centro-oeste, o sol continua e as temperaturas sobem já a partir de amanhã, com os termômetros marcando 37 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Até amanhã. A Defesa Civil confirmou que desde a última sexta-feira, mais de 2.600 focos de incêndio foram identificados no estado de São Paulo, número que superou a quantidade de queimadas na Amazônia. Com as chamas controladas, as autoridades se concentram agora nas investigações. E é sobre isso que vamos conversar com o repórter Felipe Brosco, que está em Ribeirão Preto, no interior, onde foram identificados vários desses focos de incêndio. Aliás, em toda essa região, né, Felipe? Como é que está a situação agora? Como estão as investigações? Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Olha só, a gente já tem 6 pessoas presas aqui no estado de São Paulo por suspeita de envolvimento em incêndios criminosos. Essas prisões elas aconteceram aqui na região de Ribeirão Preto, também na região de São José do Rio Preto e em Barretos. Segundo a Defesa Civil do Estado, 48 municípios aqui de São Paulo continuam em situação de alerta máximo. Isso porque, apesar de a gente não ter mais focos de incêndio ativos em São Paulo, a previsão do tempo para os próximos dias ela se mantém aí com um clima muito seco, muito quente e também, claro, sem a previsão de chuvas. Por isso, então, segue esse alerta máximo. Nós estamos aqui na região central de Ribeirão Preto. Neste momento faz um clima ameno, a temperatura está em 23 graus. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, também não há mais pessoas desalojadas no estado de São Paulo. E esta terça-feira, aqui em Ribeirão Preto, foi um dia de uma tentativa de voltar à rotina. As escolas municipais voltaram a funcionar. Pessoas que haviam saído de um condomínio onde o fogo chegou muito perto também retornaram às suas casas. E os produtores rurais, esses sim, continuam contabilizando os prejuízos que são grandes. Vamos acompanhar na reportagem. Na escola, tudo limpinho para receber os alunos de volta. Nem parece o mesmo lugar que há 2 dias foi tomado pela fuligem dos incêndios. Foi horrível, né? Para respirar, as crianças passaram bastante mal. A escola ontem não teve aula, né? Por conta que teve o intensivo para fazer a limpeza por conta da fuligem, mas ainda bem que veio a chuva e aí o ar deu uma melhorada. Para muitas mães, muitas famílias, foi muito difícil, porque a gente depende disso, né? A gente depende da escola, das creches. Nós viemos até esta escola municipal que fica na zona norte de Ribeirão Preto e que tem cerca de 700 alunos do ensino fundamental. Assim como as outras 140 escolas municipais da cidade, ela também precisou ficar fechada para a limpeza e só retornou às atividades hoje. Bem seco e ela está até na levando no médico por causa da respiração, né? E nós mora bem perto do canavial aqui para baixo. Então foi bem difícil. A senhora tem filhos aqui? Sim, o filho, ele inclusive tem problema de pulmão, sofreu bem nesses últimos 3 dias aí sim, infelizmente. Ele tem broncolite, né, então qualquer cheiro realmente prejudica muito a saúde dele. Já neste condomínio, os resquícios do que poderia ter sido uma grande tragédia continuam por aqui. Nós voltamos ao condomínio Alphaville 3, aqui em Ribeirão Preto, que tem cerca de 300 casas de alto padrão e que por muito pouco não foi consumido pelas chamas do último final de semana. Aqui à minha direita, o muro do condomínio. Cerca de 10 metros à minha esquerda, a mata, toda queimada. E neste espaço onde eu estou, ele é chamado de aceiro, tem cerca de 10 metros de largura, não tem nenhuma vegetação e funciona como uma espécie de uma barreira justamente para impedir que o fogo atinja as residências. E a proteção deu certo. Registros feitos por moradores mostram as chamas próximas a um dos muros do local. Além de impedir que o incêndio atingisse as casas, as pessoas tiveram tempo de sair em segurança. Turma, chegou na minha casa aqui.
O agronegócio foi um dos mais afetados pelas queimadas. Cerca de 2.000 focos de incêndios em canaviais destruíram quase 60 mil hectares de áreas de cana-de-açúcar. Produtor rural há 14 anos, Marcos nunca viu um cenário como esse. Apesar do alívio por sobreviver, praticamente toda a plantação de cana-de-açúcar foi perdida. A área é muito grande, tempo muito seco, igual 150 dias sem chuva que já... não tem o que fazer muito, né, num fogo dessa intensidade, né? Já tinha visto, sim, mas não com esse tamanho, né? com todo o que pegou, toda a área que pegou, né? Vamos esperar ver se vai vir chuva por esses dias, ver se vai rebrotar essa cana nossa aí. Mas o prejuízo é grande, sim. Nós estamos neste terreno que equivale a centenas de milhares de hectares que estavam com cana plantada, mas tudo foi tomado pelos incêndios. Agora está tudo queimado. A gente não tem uma previsão ainda de chuva e a gente sabe, com base nesses dados históricos, que é um mês preocupante. É um mês que a gente tem forte vento, a gente tem altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Então, todo esse transtorno que a gente passou nos últimos dias, isso pode sim voltar no mês de setembro. E olha só, um exemplo disso que está acontecendo. Em Mato Grosso, em meio à grande seca que atinge o estado, um caminhoneiro que passava pela cidade de Nova Mutum ofereceu água para um tatu. E para surpresa de todos, o animal não fugiu e bebeu toda a água da garrafa. Aí o exemplo. Nessas horas, toda ajuda é bem-vinda. Tadinho, né? Os bichinhos sofrem demais. Para reforçar o combate às queimadas em todo o país, o IBAMA autorizou a contratação de mais brigadistas. Além disso, o Supremo Tribunal Federal determinou que as forças de segurança intensifiquem as ações de repressão aos incêndios criminosos. A fumaça piora a qualidade do ar. Essas imagens divulgadas hoje mostram o avanço da fumaça em Brasília. No domingo, às 6 horas da manhã, o céu da capital estava assim. Pouco antes das 9 horas, começou a ser tomado por uma nuvem de fumaça. 1 hora depois, já não dava para ver o horizonte. As cenas foram registradas por esta câmera do Instituto Sem Fogo, que tem parceria com o Corpo de Bombeiros e monitora a evolução das queimadas em Brasília. Eles veem todos os eventos em cada uma das câmeras, né? Cada um dos eventos, então aparece em vermelho quando o evento é muito característico de fogo, e aí o Corpo dos Bombeiros, eles clicando nesse evento, eles podem ter acesso em tempo real àquela câmera e aproximar a câmera do local e examinar a situação melhor. E o nosso sistema ele estava disparando muitos alarmes, porque de fato ele estava se confrontando com um padrão que ele nunca tinha visto antes. A previsão do Instituto Brasília Ambiental para esta terça era de que a fumaça iria se dissipar. Mas não é o que mostram essas imagens feitas pela nossa equipe por volta das 3 da tarde. Com isso, a qualidade do ar na capital foi classificada com a cor laranja, que significa não saudável. Nós temos a previsão para esse ano de uma seca mais intensa, né? Várias partes do Brasil estão experimentando esse período mais seco, mas com menos umidade relativa, que já dificulta, né, o processo da respiração, né, incomoda para as vias respiratórias. E quando isso se agrega à poluição atmosférica, isso causa um impacto à saúde ainda maior. Por causa do aumento das queimadas, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, autorizou a contratação de brigadistas que vão atuar em 19 estados e no Distrito Federal. O documento também prevê a instalação de bases nos locais com mais focos de incêndio. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino determinou que em até 15 dias a União mobilize o maior contingente das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para atuar juntos de forma repressiva aos incendiários no Pantanal e na região amazônica. A medida permite ao governo abrir crédito extraordinário para financiar a ação. E no sul do país, a menos de um mês da chegada da primavera, o inverno decidiu deixar sua marca registrada na paisagem. Em Urupema, a cidade mais fria do país, localizada na Serra Catarinense, teve geada e chegou a nevar. A temperatura mínima foi de menos 4 graus.
Na vizinha Bom Jardim da Serra, o dia também amanheceu com temperatura negativa e deixou a vegetação coberta por flocos de gelo. Pequenos lagos com cristais de gelo se formaram e muita gente se divertiu com esse frio. Em São Joaquim, também na Serra, o dia amanheceu com um cenário típico de inverno, onde até as flores estavam congeladas. É bonito demais. Depois de enfrentar um cenário desolador em diversos setores, o Rio Grande do Sul tem finalmente uma expectativa positiva na agricultura. Produtores rurais esperam um crescimento de cerca de 17% para a safra dos principais grãos produzidos no estado. Arroz, feijão, soja e milho devem ter ótimas safras de acordo com projeções da Emater. Números absolutos indicam que tanto a área plantada quanto a produtividade e a produção do estado devem apresentar boas estimativas. O estado do Rio Grande do Sul demonstra estar preparado para produzir, para semear no arroz, na soja, no milho e no milho silagem, um quantitativo até superior ao que foi o ano passado. Projeções climáticas indicam que um evento similar ao Laninha deve atingir o estado nos próximos meses. Esse evento não deve chegar com tanta intensidade, o que ajuda a lavoura gaúcha. Mas se tem um prognóstico muito bom, né? O prognóstico de evoluir se o clima permitir e se as condições de acesso ao crédito pelos agricultores, que ainda é uma pauta a ser vencida, né, forem favoráveis, o estado do Rio Grande do Sul deverá semear e colher uma boa safra. De acordo com a projeção, o estado deve produzir mais de 35 milhões de toneladas de grãos de verão, o que representa um aumento de quase 17% quando comparado à última safra. Na série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o entrevistado de hoje nas plataformas digitais da Rede TV é Ricardo Senesi, do Unidade Popular. Veja o principal compromisso do candidato, caso eleito. Bom, nosso principal compromisso com São Paulo é transformar todas as empresas que estão prestando um serviço privado em um serviço para a população, reestatizando todos esses serviços. Então, nós criticamos a privatização da Enel, que tem vários prejuízos para a população, tanto no fornecimento quanto no valor dessa tarifa. Então, nós temos essa referência para que a gente consiga construir um transporte público estatizado totalmente. Hoje nós temos um subsídio de 5 bilhões para essas empresas. Então, esse é um dos principais elementos e pautas nossas. E nós vamos fazer um governo para o nosso povo. Um governo que realmente seja para a classe trabalhadora. Porque a cidade hoje não tem prefeito, a cidade está abandonada, só se governa para os ricos. Então, o nosso compromisso fundamental é governar para o povo pobre de São Paulo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da defesa de Eduardo Talhaferro para afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria no inquérito que investiga o vazamento de conversas do ex-assessor da presidência do TSE. A defesa de Talhaferro alegou que Moraes é um dos interessados no caso e que o inquérito não pode ser instaurado e conduzido pela mesma autoridade que vai julgar eventual ação penal. As conversas vazadas e divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo indicariam um suposto uso irregular da estrutura do TSE pelo ministro Alexandre de Moraes para investigar pessoas acusadas de divulgar fake news nas redes sociais. O presidente Lula assinou um convênio para que a Telebrás ofereça conexão segura para agências do Ministério do Trabalho. Ele visitou o Centro de Operações Espaciais da empresa. A instalação funciona como sede de controle do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. O equipamento garante o acesso à conexão de banda larga em todo o país por meio de programas de inclusão do governo federal. E também é utilizado pelas Forças Armadas para compartilhar informações sigilosas. Lula assinou um contrato de prestação de serviços entre a Telebrás e o Ministério do Trabalho para oferecer conexão segura às 409 agências do Ministério. Segundo o governo, o contrato, no valor de R$ 153 milhões, ficou abaixo do estipulado por todas as outras empresas que participaram da concorrência. Durante o evento, o presidente criticou as privatizações e lembrou que a retirada da Telebrás do Programa Nacional de Desestatização
foi uma das primeiras ações em seu terceiro mandato. Quando nós resolvemos tirar essa empresa do rol das empresas de privatização, é preciso vocês saberem que nós assumimos um compromisso. É um compromisso de fazer daqui a 2 anos dela ser melhor do que ela é hoje. Está prestando mais serviço do que está prestando hoje. Tem coisas que tem que ser inexoravelmente do Estado. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim nos Estados Unidos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, considerada prévia da inflação, ficou em 0,19% em agosto, após uma taxa de 0,30% em julho, segundo o IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta. Destaque para transportes e educação. Nos últimos 12 meses, o índice registra uma alta acumulada de 4,35%. Um vídeo que viralizou recentemente com o desabafo de uma professora do ensino básico acendeu um debate sobre o uso da educação permissiva na criação dos filhos. Especialistas explicam que ceder demais pode colocar em risco a integridade física e emocional das crianças. O seu filho não obedece absolutamente ninguém, o seu filho não tem noção de autoridade, o seu filho acha que as obrigações podem ser negociadas, só que aí você esqueceu de falar para ele que isso acontece aí dentro da sua casa. Dentro da escola, não dá pra gente negociar com 30, 40 crianças ao mesmo tempo. O relato da professora gerou uma discussão importante sobre a educação das crianças, da necessidade de equilíbrio, limite e respeito. A Rebeca tenta dar o exemplo. Ela conta que na educação da Angelina, algumas decisões são inegociáveis, mas sempre respeitam os sentimentos da filha. Explico, por exemplo, na vacina. Tem que tomar, porque é importante, vai doer um pouquinho, mas você é forte, vai passar. Essa abordagem é utilizada na educação positiva. Ela se preocupa com a forma como a criança se sente, mas impõe limites. Especialistas em educação explicam que na tentativa de aplicar a educação positiva, muitos pais acabam sem querer aplicando a educação permissiva, que é aquela que não estipula bem os limites e pode colocar em risco a integridade física e emocional das crianças. Então, na permissiva, a gente fala de comportamento, né? Então, é possível fazer o que quiser. E na terapia, né, positiva, quando a gente fala de educação positiva, a gente está falando de acolher um sentimento. Então, a criança, por exemplo, está numa hora de estar numa birra. Acolher a emoção, dizer, puxa, eu entendo que você está chateado, porque você gostaria de continuar jogando, mas realmente, né, chegou o tempo, nós combinamos. A criança, ela precisa, né, ela precisa de disciplina, ela precisa entender quais são os limites. E quem dá os limites são os pais. Para educar o Murilo, a Milena tem alguns combinados com o filho. E quando alguma regra é descumprida... Castigo. Hoje ele tá aqui porque ele foi bonzinho, aí eu trouxe ele para ele se divertir. Mas se não, ele só ia olhar e a gente ia embora. Acho que as pessoas realmente precisam tomar um pouco de cuidado, porque a vida do seu filho vai depender da sua postura como pai e como mãe. Porque na hora que ele chegar na escola, na hora que ele chegar na vida adulta, a vida adulta não vai ser legal com eles, não vai ser tão permissiva. Cientistas das Universidades Federal e Rural de Pernambuco desenvolveram uma ferramenta com o uso da inteligência artificial para identificar doenças psiquiátricas. O Zofia foi desenvolvido para ajudar no diagnóstico de esquizofrenia, mas pode, em breve, servir para outros transtornos. Essa ferramenta ela vai auxiliar o médico nesse diagnóstico e, na verdade, o maior objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, que a gente vai estender para outros transtornos psiquiátricos, que é um diagnóstico difícil, de muito tempo. Então, realmente, ele vai ajudar, essa ferramenta vai ajudar ali no diagnóstico junto com o médico. A grande vantagem do software é a redução do tempo do diagnóstico. O aparelho consegue captar também os sinais e o comportamento dos pacientes. Cerca de 1.000 pessoas participarão desta fase de testes. O início do projeto foi principalmente por uma demanda, por ser uma doença muito prevalente. Cerca de 15.000 pessoas em Recife podem ter esquizofrenia, e isso se repete no mundo inteiro. Para o diagnóstico ser feito, são utilizados modelos matemáticos. A coordenadora do projeto explica que eles funcionam como lentes. Então é como se a gente calibrasse, trocasse a lente e fosse buscando aquela lente que melhor se adequa
com o problema. Então, a gente está buscando uma lente que a gente consiga enxergar nos dados traços esquizofrênicos, uma lente que a gente consiga enxergar, por exemplo, um outro tipo de doença mental. A gente pode enxergar Alzheimer, autismo. Atualmente, o projeto está na fase clínica. Na segunda etapa, os pesquisadores utilizarão vermes com características genéticas das doenças e farão comparações com os humanos. O Zofia já está sendo usado no Hospital das Clínicas do Recife e a meta é que ele também seja implementado no SUS. Nosso objetivo é que ele esteja disponível no SUS, nas redes privadas, e que ele possa realmente diminuir o tempo de diagnóstico dos pacientes e servir também como uma ferramenta de medicina personalizada. Fios arrebentados nos postes e cabos pendurados ou caídos provocam cada vez mais acidentes e mortes nas ruas de todo o país. Ligações clandestinas e a falta de manutenção aumentam o risco. Um entregador de marmitas de Juiz de Fora, em Minas Gerais, caiu da bicicleta ao ser surpreendido por um fio solto na rua. Ele sofreu um corte profundo no rosto e queimaduras no pescoço. Em Pouso Alegre, também no interior de Minas, a vítima foi um motociclista. Este outro flagrante mostra um acidente envolvendo um motoboy em Curitiba. Ele foi atingido por cabos que se romperam depois que 2 caminhões passaram pela rua. O homem, de 43 anos, morreu na hora. Um levantamento do Instituto de Defesa dos Consumidores mostrou que nos últimos 15 anos foram registradas cerca de 36 mil ocorrências envolvendo fiações das redes elétrica e de telecomunicações. Mais de 4 mil pessoas morreram. 70% dos acidentes aconteceram nos últimos 2 anos. Choques provocados por cabos rompidos energizados, batidas em postes, podas de árvores e linhas de pipas em contato com os fios estão entre as principais causas. Quando ele é rompido, esse cabo, ele vai para o solo ainda energizado. O grande problema está na consciência das pessoas que não sabem como agir. Os postes sustentam fios das empresas de distribuição de energia e de telecomunicações. Pelas regras, a distância entre os cabos deve ser de 50 centímetros. Mas a Agência Nacional de Telecomunicações estima que dos 50 milhões de postes no país, cerca de 10 milhões estão abarrotados de cabos e com ligações clandestinas. Nas grandes cidades, uma mesma estrutura tem fios de até 18 provedores. Neste bairro, em Belo Horizonte, o emaranhado de cabos e fios pendurados provocam poluição visual e medo na população. Para a gente é um risco, porque cada dia que passa, arrebenta, eles não vêm e retiram. E todo dia eles estão colocando fios novos. Aí fica ele embolado de fios, mas não recolhe os fios antigos, né? E se tiver passando a corrente, ele já era. Agora vamos ver até quanto, né, que vai ter uma solução. Em junho, um decreto do presidente Lula obrigou as distribuidoras a contratar empresas terceirizadas para organizar os fios. Por segurança, a orientação é manter distância de pelo menos 10 metros de fios arrebentados, pendurados ou caídos. Então, o que a gente sempre diz é o seguinte: se você não sabe, não tem conhecimento, fica longe. Fica longe dos fios. Ah, mas disseram que é o fio da telefonia. Não importa, porque o fio de telefonia ele pode estar solto ali, porque ele encostou num fio de energia e acabou ficando solto. Então, ele está energizado ali também. Então, nunca chegue perto de fios que você não tem conhecimento. E uma família morreu ao pular de um prédio na tentativa de escapar de um incêndio. A tragédia foi em Valparaíso de Goiás, a 36 quilômetros de Brasília. As chamas começaram no 7º andar desse prédio e se espalharam rapidamente, atingindo apartamentos do 6º ao 11º andar. Olha o fogo saindo lá pela janela, tá vendo? A labareda saindo. Meu Deus do céu. Os bombeiros começaram a retirar as pessoas assim que chegaram. Mas no momento de desespero, um casal com um filho recém-nascido pulou do apartamento em chamas na intenção de se salvar. Eles morreram na queda. O cachorro da família também morreu. A filha mais velha do casal, que aparece à esquerda nesta foto, estava na escola no momento do incêndio. Outros 13 moradores precisaram ser levados ao hospital. Os bombeiros ainda vão fazer uma perícia no local para saber a causa do incêndio. Nossa, coisa horrível. Em Fortaleza, um casal foi executado dentro do carro com dezenas de tiros por um grupo de homens. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.
As vítimas estavam no carro preto saindo de um condomínio quando homens armados abordaram o veículo e começaram a atirar. Os suspeitos ainda retiraram o homem ferido de dentro do carro, o colocaram no chão e continuaram os disparos. O casal morreu no local. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até agora, ninguém foi preso. O Ministério Público Federal se reuniu hoje com a Polícia Federal, autoridades do governo e da saúde no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para tratar de medidas emergenciais de contenção a possíveis surtos de doenças entre imigrantes retidos no terminal. A repórter Estela Freitas está lá e traz ao vivo mais informações para a gente. Boa noite, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Na reunião, as autoridades avaliaram os novos procedimentos para a entrada de imigrantes aqui no Brasil, em vigor desde ontem. De acordo com as novas regras, os passageiros que têm a intenção de seguir para outros países e que não tenham um visto de entrada no Brasil devem continuar a viagem até o destino final ou voltar para o país de procedência. Nesse momento, tem 480 imigrantes aqui no aeroporto de Guarulhos, uma área restrita, esperando pela concessão de refúgio, ainda de acordo com o protocolo anterior. A média até então de chegada de imigrantes por aqui era de 50 por dia. Desde que entrou em vigor esse novo protocolo, ou seja, de ontem para hoje, chegaram 10. Então, o número caiu bastante. Mais cedo eu conversei com o procurador da República em Guarulhos, Guilherme Rocha. Ele me disse que com relação às questões sanitárias e de saúde, não há nenhuma preocupação nesse momento com os 480 imigrantes que estão aqui e que esse novo protocolo não significa que o Brasil esteja fechando as portas para novos imigrantes chegarem, mas sim para ter um controle maior e melhor sobre quem realmente precisa de refúgio no Brasil. Vamos ouvir. Vamos garantir que o Instituto do Refúgio fique protegido de organizações criminosas que usam esse instituto para fins ilícitos, como contrabando de imigrantes, como tráfico de pessoas. Então se espera que as pessoas que precisam, e não são poucas, temos uma guerra acontecendo na Ucrânia, temos outras guerras acontecendo no mundo, e situações que envolvem perseguições, que envolvem e que o Brasil precisa estar com esse instituto salvaguardado para acolher essas pessoas. Sobre a questão da saúde, no último domingo havia sido identificado um caso suspeito de mpox aqui em Guarulhos. Um estrangeiro que estava nessa área restrita esperando pela concessão de refúgio apresentou sintomas. Ele foi isolado e encaminhado pela Anvisa ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Lá ele passou por exames e, segundo a Secretaria de Saúde, a mpox foi descartada e foi confirmada a varicela, que é a conhecida catapora. Ele segue em observação e está bem, e a Secretaria também informou que ele não veio de regiões endêmicas da mpox. A Secretaria de Saúde emitiu um alerta epidemiológico na última sexta-feira, recomendando a intensificação das ações de vigilância e de assistência para casos de mpox. Também informou que todas as unidades de saúde do estado já seguem a recomendação técnica de monitoramento da doença. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. A queda nos indicadores da violência no Rio de Janeiro nos primeiros 7 meses do ano pode ter impactado o turismo. Uma pesquisa da FEComércio entre empresários no centro da cidade aponta uma melhora no movimento de turistas nessa região. Carol, que é do interior de São Paulo, estava preocupada com a violência, mas encontrou uma cidade mais segura do que esperava. Batemos bastante perna e por um momento nenhum, de verdade, eu senti nenhum desconforto aqui. Estou totalmente segura com o nosso guia aqui com a gente, com os nossos amigos. Vamos viver, tenho certeza, dias incríveis aqui. Essa sensação de segurança pode estar relacionada com a melhora nos índices de violência aqui no estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, de janeiro a julho deste ano houve uma queda em indicadores importantes em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho deste ano foram registradas 2.203 mortes violentas contra 2.670 casos no mesmo período do ano passado, uma queda de 17%. É o menor número de vítimas para este período desde o início da série histórica do ISP em 1991. O sentimento de que o Rio está mais seguro pode ter influenciado os resultados de uma pesquisa da FEComércio com empresários do centro da cidade. No ano passado, metade dos entrevistados percebeu um aumento de turistas na região.
Este ano, 54% dos empresários tiveram esta percepção. Segundo eles, o movimento também impactou a economia, passando de 68% para 71%. Impacta a sociedade, impacta o comércio, impacta as pessoas que estão tendo a oportunidade de avançar com o seu negócio. Porque é importante dizer que o turismo, ele não só favorece as atividades características do turismo, ter essa abrangência de negócios e favorecer o resultado não só do segmento específico, mas em vários dentro do comércio, serviço e turismo. A Simone também percebeu um aumento de turistas. Dona dessa loja no centro do Rio há 28 anos, ela não tem do que reclamar. O turismo cresceu, que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, super atrativa no mundo todo. E com isso, consequentemente, também aumentaram as vendas aqui na loja. Se sentindo seguro na primeira visita ao Rio, Samuel não vê a hora de voltar à cidade maravilhosa. Quando a gente fala, vai para o Rio de Janeiro, nós que somos do sul de Minas, o pessoal fala, cuidado, não anda com celular, várias recomendações, né? Mas nós estamos aqui andando super tranquilo, o turismo está acontecendo, nós já vamos programar a próxima viagem. O ar da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, registrou hoje o nível de poluição 95 vezes maior do que o permitido pela Organização Mundial da Saúde. O governo do estado decretou emergência por causa de incêndios florestais. O número de queimadas no estado é o maior em 5 anos. A capital Porto Velho amanheceu nesta terça-feira novamente encoberta por densas nuvens de fumaça de queimadas. Rondônia já é considerado o terceiro estado do país com mais focos de incêndio. Segundo o INPE, a quantidade de queimadas no estado corresponde a 15% dos registros no Brasil. Do início do ano até agora, mais de 5.500 focos de incêndios foram registrados aqui no estado de Rondônia. Aqui em Porto Velho, por exemplo, boa parte das propriedades rurais acabaram sendo atingidas. E por onde o fogo passou, deixou esse rastro de destruição. Com o nível do Rio Madeira em um dos menores patamares da história, falta água em algumas comunidades ribeirinhas. A solução do seu Wilton para ter o que beber e fazer comida é usar o poço artesiano do vizinho. Com a água de poço artesiano, porque do Rio Madeira mesmo não tem condição não. Para ser sincero, é bem complicado mesmo. Água muito de má qualidade. A seca prejudica também a educação. Os barcos escola não conseguem mais navegar em algumas regiões, como perto da casa de seu Durval. Se continuar secando do jeito que está secando, a gente que é pai vai ter que levar os filhos da gente em outro lugar, né? Nesta outra comunidade, moradores estão tendo que abrir valas para ligar a água do lago que ainda não secou. A gente nunca imaginou uma seca dessa. Muito peixe e os pirarucu tudo morrendo, filhote e tudo. Nós nunca imaginamos uma seca dessa. Nunca. Eu lembro quando era mais jovem, aqui ó, era um riacho cheio. A gente vinha para cá, novo, né? Tomava um banho ali, pescava. Os peixes desciam, a gente pegava os peixes na mão aqui. Hoje em dia não consegue nem mais peixe, os peixes estão tudo morrendo por causa dessa seca. A estiagem já é a pior nos últimos 60 anos. Um sofrimento que parece longe de acabar. Ainda não há previsão de chuva para os próximos dias na região. É uma região que a gente vivia bem, né? Tem muito peixe. Hoje não tem mais peixe, não tem nada. Acabou tudo, né? A Secretaria Nacional do Consumidor prorrogou mais uma vez, até o final do ano, a portaria que obriga os grandes eventos a fornecer água potável de graça ao público. A medida tem como objetivo evitar que as pessoas passem mal por causa do calor e da baixa umidade. A primeira portaria foi publicada em novembro do ano passado, depois que uma jovem de 23 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória por causa do calor extremo durante um show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal ouviu hoje o ex-policial militar Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quem tem mais notícias sobre esse depoimento é o nosso repórter Tony Vendramini, um depoimento que aconteceu por videoconferência, né, Tony? O que já se sabe das declarações de Rony Lessa? Boa noite.
Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, foi por videoconferência. Esse é um depoimento que promete ser longo. Foi interrompido por volta das 7 horas da noite e será retomado amanhã a 1h da tarde. Essa seria também a primeira vez que os outros réus acompanhariam um depoimento prestado pelo Rony Lessa. Mas a defesa do ex-PM, alegando medo, pediu que os irmãos Brazão, o ex-chefe de polícia civil, Rivaldo Barbosa, e os policiais militares Ronald Paulo Alves Pereira e Robson Calixto Fonseca deixassem a videoconferência. O desembargador Ayrton Vieira, que preside a audiência, aceitou esse pedido. Lá do presídio de Tremembé, em São Paulo, o Rony Lessa explicou que quebrou um pacto de silêncio e que os outros acusados não são pessoas comuns, são de alta periculosidade, como ele foi um dia. Em seguida, contou que conhece o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos. Eles são apontados como os mandantes do crime. Lessa contou que consultou os nomes de vários políticos do PSOL para os irmãos Brazão a pedido do miliciano Edmilson de Oliveira, o Macalé, que depois o chamou para participar de um plano para matar o então deputado estadual Marcelo Freixo. O ex-PM afirmou que convenceu o Macalé a mudar de ideia e que pouco depois o miliciano apresentou um novo alvo, Marielle Franco. Segundo Lessa, Marielle se tornou um obstáculo nos planos dos irmãos Brazão para ocupar e lotear terrenos na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele afirmou que agiu por ganância e que em uma reunião recebeu dos mandantes as promessas de explorar um desses terrenos e da impunidade do crime, que seria garantida pelo então chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Barbosa teria feito apenas uma exigência, que o crime não acontecesse na saída de Marielle da Câmara. O ex-PM também contou que todo o planejamento levou cerca de 3 meses e ocorreu paralelamente à encomenda de um outro crime. Ele e Macalé matariam também a ex-presidente da Escola de Samba Salgueiro, Regina Selle, a mando do bicheiro Bernardo Belo. O carro clonado seria o mesmo usado no monitoramento e no assassinato de Marielle. Augusto e Amanda. Uma trama macabra mesmo. Obrigado, Tony, por suas informações. Em uma votação unânime, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concedeu o direito de resposta a Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, nas redes sociais do também candidato Pablo Marçal, que insinuou durante debates que Boulos seria usuário de drogas. De acordo com a decisão, Marçal ofendeu a honra do adversário sem nenhuma prova ou indício. Hoje, a energia solar é a segunda maior geradora de eletricidade no Brasil, atrás apenas da energia hidrelétrica. E nessa semana, para tratar do assunto, grandes empresas do setor se reúnem em São Paulo, na Intersolar South America, que é a maior feira do setor solar. No primeiro semestre deste ano, o Brasil aumentou quase 7 gigawatts de energia solar. Assim, o país chega à marca de 44 gigawatts, quase o esperado pelo setor para o ano todo. Com essa marca histórica, o Brasil se consolida como o terceiro maior mercado de energia solar, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos. É nesse cenário que empresas de todo o mundo se reúnem na Intersolar South America. Para se ter uma ideia, apenas a empresa BYD, a Build Your Dreams, pioneira do setor no Brasil, tem hoje mais de 2,5 milhões de módulos fotovoltaicos em solo brasileiro. A gente mostra que nós estamos enraizados aqui no Brasil, né? A gente chama BYD do Brasil, com fábrica, com atendimento local, né? Com pós-vendas local. Então isso é muito importante. E trazendo produtos, né? Que vão ser utilizados aqui de uma forma importante aqui no Brasil. Nós temos a área de pesquisa e desenvolvimento junto com a Unicamp, em Campinas, um laboratório que desenvolve produtos também voltados para o mercado brasileiro. Isso é muito importante, né? Com que a gente possa fazer algo customizado para o nosso país. Uma das novidades que a BYD traz para a feira é esse módulo fotovoltaico. O uso do painel é recomendado principalmente em fazendas e usinas solares. Isso porque, diferente dos que já estão no mercado, esse módulo oferece maior potência em menor espaço físico. Detalhe, ele é produzido em Campinas, no interior de São Paulo. Dos módulos que a gente tinha da geração anterior, né, a gente está falando de módulos aí de 550 watts. Aqui é um módulo aí de 600, pode chegar a 640 watts.
a gente está falando uma redução aí de até 30% de terreno. Então, para uma usina que é grande, é muito terreno. Uma outra novidade é a bateria MCQBT. Um dos principais diferenciais dela é a capacidade de armazenar uma grande quantidade de energia em um espaço bem reduzido. Essa bateria aqui, por exemplo, tem capacidade de fornecer energia a uma residência por cerca de um mês. Tem uma utilização na indústria que é muito diversa. Então, assim, para a regulação de tensão da indústria, para a falta de energia mesmo, né, que muita gente usa, ou principalmente a indústria que tem um problema com a hora ponta, que a energia é mais cara, eu consigo despachar energia nesse horário. Então eu faço várias programações diferentes para ajudar aí o nosso público. Esse veículo que chama a atenção do público será lançado apenas no segundo semestre deste ano. É a primeira picape híbrida do Brasil. Os veículos elétricos no Brasil vivem um momento de franca expansão. De janeiro a junho de 2024, foram vendidos 79.304 unidades, um aumento expressivo de 146% em relação ao mesmo período de 2023. Para esse público, a BYD tem uma linha de carregadores. A BYD também traz toda a linha de carregadores para cumprir com essa nossa missão, né? A BYD de trazer o sol, a iluminação até o movimento. Então, de completar toda essa solução e conseguir atender os clientes na plenitude e colher os benefícios da mobilidade elétrica, né? Ao máximo, que é você ter a geração de energia sustentável e transferir toda essa energia até o carro. Um estudante de Rondônia criou uma máquina que usa garrafas PETs como matéria-prima para impressões 3D. Uma das criações é um protótipo que pode substituir o gesso no caso de fraturas. Uma máquina que pode transformar garrafa PET em matéria-prima para criar vários objetos. A ideia era utilizar algo que nós tínhamos, né? Tentar pegar algo reciclável, onde a gente consegue transformar plástico em matéria-prima. Então, nossa ideia era fazer o quê? Tirar essas garrafas da rua, do lixo, e transformar em um brinde, transformar em uma peça mecânica, uma peça funcional. Através de estudo, nós conseguimos desenvolver essa prótese, onde a gente fez esse protótipo para poder implementar na parte de hospitalar, onde a gente consegue atender crianças onde tem os seus membros amputados. Então a gente consegue, através da impressão 3D, fazer protótipos funcionais. A gente fez todo o desenho e o estudo, onde a gente consegue fazer uma órtese de imobilização, onde a gente consegue, estamos estudando para poder substituir o gesso daqui a uns anos. O presidente Lula deve editar um novo decreto para que seja mantido o funcionamento de clubes de tiro que já estão instalados perto de escolas. Quem tem mais informações sobre essa medida polêmica é o repórter Marcos Amoroso. Houve uma negociação aí, né? A tentativa de se chegar a um meio termo, Amoroso. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, a todos que nos assistem. O que aconteceu foi o seguinte: existia um projeto de decreto legislativo que estava previsto para ser votado hoje, que derrubava vários trechos do decreto original do presidente Lula. Mas aí, logo no começo da sessão, o líder do governo aqui na casa, o senador Jacques Wagner, ele ofereceu um acordo que era o seguinte: os senadores tiravam esse tema da pauta e, em troca, o presidente Lula editava um novo decreto com as alterações. E aí, os senadores entraram em consenso e aceitaram. Pelo acordo, o governo vai permitir que os clubes de tiro que já existem hoje, próximos, menos de 1 quilômetro de distância de escolas públicas e privadas, continuem funcionando. Aí a proibição vai continuar seguindo somente para os novos clubes de tiro que quiserem se instalar nesses arredores. Esse era o ponto mais polêmico e, com esse acordo do Jacques Wagner, acabou selando e encerrando essa discussão pelo momento. O projeto de decreto legislativo ele veio lá da Câmara. Além de alterar ou sustar a restrição aos clubes de tiro, o texto também queria revogar a restrição a certos calibres de armas de pressão, além de flexibilizar os treinamentos mínimos para obter a autorização para o porte e uso de armas aqui no Brasil. Ainda não há definição de como esses outros temas vão ser tratados pelo novo decreto do presidente Lula, já que o senador Jacques Wagner abordou apenas sobre os clubes de tiros próximos às escolas. Os detalhes devem vir aí nos próximos dias ou somente na publicação desse novo decreto no Diário Oficial da União. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Amoroso. O Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.